Graça e paz, boa noite. Graça e paz, queridos, boa noite. Estamos aqui para mais uma live em nome do Senhor Jesus, para bendizer o teu nome. E vamos trazer para você aqui um tema: submissão. Como assim? Você que vai entrando, vai compartilhando aí essa live, vai dando os likezinhos aí para estar atingindo mais pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Sejam bem-vindos. Vão entrando aí na sala, convidando os amigos. Vai falando se o áudio tá bom, se tá tudo ok, se tá conseguindo ouvir direitinho. Deixa eu ver se aqui. Meus queridos, essa noite nós vamos falar sobre submissão. Como assim? Um tema que pega aí com muitos casais, né? Muitos casais têm a dificuldade com esta palavra, submissão. Amém, queridos? Vai compartilhando nesta noite a nossa live, vai convidando pessoas, vai marcando pessoas aí nesta live em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, vai dando os like, quanto mais like você der, quanto mais curtidas que você der, mais esse vídeo ele vai sendo atingindo as pessoas. E talvez lá do outro lado, outro país, outra cidade, outro estado, tem uma pessoa que está precisando ouvir esta palavra, né? Essa palavra do Senhor, essa palavra de Deus, esse estudo, né? Essa ministração aí para casais em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você vai compartilhando aí a nossa live em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos estar entrando nesta live em nome do Senhor Jesus. Eu estou vendo aí que o pastor Lu está conosco, o pastor Marcelo, a Luciene está conosco também. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos. Um beijo no coração de cada um. Tá aqui, ó. Meu sogro. Amém, amados? A gente vai trazer um tema que ele é bem falado e ao mesmo tempo é bem difícil de ser aceito. Porque quando nós vamos falar sobre submissão, nós estamos falando de sujeição, de estar abaixo. E isso não está exclusivamente ligado somente à mulher. Porque quando nós estamos em uma empresa, nós estamos debaixo da sujeição de nosso líder, né, de alguém que é superior. Se nós estamos na escola, nós estamos sujeitos e estamos debaixo de uma sujeição, né, de uma autoridade maior, seja professora, seja diretora. Então, a palavra submissão, né, quando enquadrada no casamento de relação homem e mulher, tá de difícil aceitação, porque a mulher acha que submissão é estar debaixo de um jugo, e às vezes o homem também, por não ter um entendimento, não ter uma clareza sobre o que é submissão, utiliza desse entendimento para poder subjugar a mulher. Então a necessidade de trazer luz à palavra de Deus do significado real da submissão. Então essa noite é que o Senhor ele possa trazer luz para os nossos entendimentos, para cada um que vai estar disposto a ouvir e estar conosco até o último momento desta live. Em nome de Jesus, amém? Abra o seu coração, prepare o ambiente, esteja disponível, né, e acessível para não somente ouvir, mas para praticar essa verdade. Porque submissão, ele é um ensino e é um princípio bíblico na palavra do Senhor, né? Então vamos trazer luz, vamos trazer um entendimento exato do que significa submissão. Submissão na relação conjugal, na vida familiar, na sociedade, né? Vamos trazer luz, vamos trazer um entendimento que o homem não usa desse poder para poder subjugar a sua mulher, para poder trazer jugo sobre a sua mulher, e a mulher não entenda que ela está como escrava para esse ambiente, se colocando como
escrava nessa situação familiar, relacional, conjugal. Amém, amados? Então compartilhe aí, chame aí seus amigos, amém? Estou aqui só tentando arrumar as coisas aqui e a gente dá um início a esta live esta noite, amém? Aqui, ó. Seja bem-vindo, Jonathan Melo, Adriana Mendes, sejam bem-vindos, boa noite, a Eliama Lima Barbosa também, Deus abençoe a vida de vocês, fique conosco, amém, compartilhe aí, a Keliana, a Ruth Teófilo, né, que vocês venham usufruir do conhecimento que vão estar adquirindo essa noite, amém, que é algo muito forte e vai ser algo libertador para a sua vida conjugal, para a sua vida pessoal, individual, familiar, né, social e no trabalho também, amém? Vamos iniciar, amor? Vamos sim, querido, em nome do Senhor Jesus. Amados, graça e paz, eu sou o Reginaldo da Leia. Boa noite, graça e paz, eu sou a Leia do Reginaldo. E juntos somos casados para sempre, há 13 anos. Vamos fazer 14 anos daqui 2 meses, 14 anos de casados, 16 anos ao todo juntos. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, temos uma filha maravilhosa, uma filha linda, a nossa pequena Amanda, em nome do Senhor, está ali nos bastidores nos ajudando, né? E temos também a Daniele, uma filha também muito linda, muito bonita, em nome do Senhor Jesus, 2 netas maravilhosas, para a honra e glória em nome do Senhor Jesus, a Camille e a Manuele, que são bênção do Senhor Jesus em nossas vidas. Amém, meus queridos? O tema de hoje é submissão. Como assim? Como assim? O que não é submissão da mulher ao marido? Eu creio que muitas mulheres aí, elas estão aí paradinhas no seu computador aí, no seu celular para ver o que é isso. O que não é submissão da mulher ao marido? Muitas mulheres sofrem por não entenderem o que é submissão ao marido e se tornam infelizes e por se sujeitarem à humilhação ou por se tornarem rebeldes. O que é submissão? Qual é o significado? Submissão está ligada à condição e disposição de obedecer, se sujeitar, aceitar o que nos é proposto ou imposto. Então a submissão ela está ligada a uma condição, meus queridos. Ela está ligada a uma condição, ela é uma disposição de obedecer, né? Está sujeitado a aceitar ou não aceitar. Aí vai de cada um, é da maneira que a pessoa se comporta, o que é submissão, o que aceita. É o que nos proposto, que nos é proposto, no que é imposto à nossa vida, né? Então, quando se diz condição, falamos de posição e status. E quando falamos de disposição, nós podemos uni-la à consideração, respeito e amor. Ninguém pode se submeter a algo sem considerá-lo, respeitá-lo, amá-lo. Essas são as características da essência da submissão. Quer que eu falo? Pode falar, fica à vontade, minha Então querida. vamos lá. Nós estamos trazendo o quê? Falar sobre submissão. Tô apertadinho aqui, tá? Falando sobre submissão, ok? Quando nós falamos submissão, nós falamos sobre submissão como assim? Como falar sobre submissão? Como a mulher ser submissa? Como a mulher estabelecer esse princípio que é palavra de Deus de submissão, de sujeição? Nós estamos falando aqui que sub é dizer que está debaixo ou abaixo. Mas quando nós vamos falar de missão, é a incumbência de alguém que deve executar pedido ou uma ordem que outro lhe propôs, lhe passou. Então, quando nós falamos que a mulher ela tem que ser submissa ao homem, é entender que antes dela ser submissa, o homem ele já está na submissão de Cristo. Por que na submissão de Cristo? Porque foi dado a ele a responsabilidade de cuidar, de amar,
de trazer um ambiente de segurança para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua família, de suprir, de né? ensinamento, de educar, de ensinar, né? Ele é o líder. Então, assim, a mulher, ela está, e a palavra diz que ela tem que ser submissa, né? Sujeitar ao homem. Mas o homem, ele tem uma incumbência, ele tem uma responsabilidade diante de Deus, de ser submisso a uma ordem que já lhe foi dada, que é cuidar da esposa, amar a esposa. Ele não falou que, olha, você vai viver com ela somente, mas você vai amar a sua esposa. Você vai cuidar da sua esposa, assim como Cristo amou, ama e cuida da igreja. Então, querido, o que é mais difícil? Submeter-se ou amar como Cristo amou a igreja? Entregando a si mesmo como sacrifício, por amor. Amados, eu tenho certeza que se submeter, que está numa submissão, ela, por mais que o nome seja contrariado pela sociedade, trazendo como um jugo, eu quero dizer que submeter à luz da palavra, ele é mais fácil de se conviver do que seguir a responsabilidade de estar numa submissão daquela que foi dada da parte de Deus para o homem com a sua esposa. Porque amar como Cristo amou está querendo te levar a um nível mais profundo e de responsabilidade muito maior. Porque quando o homem ele não corresponde a esse papel, quem cobra ele é o próprio Cristo. E a mulher, quando ela não se submete, o homem vai fazer uma cobrança. Verdade. Mas ao homem é Cristo que o cobra, porque não está correspondendo à ordem que lhe foi dada. A responsabilidade que Cristo deixou, né? De ele cuidar da sua esposa como Cristo amou a igreja. Então a responsabilidade do homem é muito maior, né, do que, vamos dizer assim, do que a da mulher. Então o homem ele tem que cuidar do seu lar, ele tem que ensinar, ele tem que proteger, né? Ele tem que dar a sua vida pela sua esposa, pela sua família. Então essa é a responsabilidade, foi a responsabilidade que Cristo deixou para o homem fazer na face da terra. Então né? o que acontece, né? Quando nós vamos falar sobre submissão, ele tem que ser mais aprendido, mais pelos homens do que pela mulher. Porque quando o homem ele corresponde à ordem que lhe foi dada, mais fácil é a mulher estar se posicionando na submissão. Porque ele entende que submissão é servir em amor. É servir o outro para um propósito que os dois vão alcançar e vão obter a recompensa. Então, quando o homem lhe corresponde, ele entende esse papel, a mulher é automático dela se sujeitar em amor, porque submissão é entender que você está com o outro e não contra o outro. Você está ajudando o outro, mas quem recebe a recompensa é você, porque você está assumindo algo que é um princípio, submissão. A palavra vai dizer lá em Filipenses, né? Capítulo 2, verso 3 e verso 4, vai dizer assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então o que a palavra está nos dizendo? Que nós não devemos fazer por ambição, por egoísmo, né? Não por vaidade da ambas as partes, mas sim por humildade, humildantemente, né? Nós temos que o quê? Ser não superior ao outro, mas sermos igual, né? O cônjuge tem que ser igual. E a palavra está dizendo ainda, cada um cuide, não somente dos seus interesses. Então o interesse não tem que ser só o de um, o interesse tem que ser dos dois. Cada um tem que cuidar dos seus interesses. Então, quando você casa, não tem o interesse só de uma pessoa, mas o interesse agora é das duas pessoas, né? Elas agora vão estar o quê? Se unindo, se unificando e dividindo esse interesse que é mútuo. Não ser egoísta, não só uma pessoa, ela ser egoísta dentro do relacionamento. Ela vai ser egoísta só por ela, ou só pela vaidade dela.
Então, porque se você analisar, Cristo, ele se submeteu, né? Quando ele se formou, quando ele se formou, se fez homem, se fez carne, ele se submeteu. Ele se esvaziou de si mesmo para servir o outro, em um propósito ao outro. Nós estamos falando de submissão, ele vai muito mais numa lei espiritual, ok? Do que na física, porque quando eu me sujeito na parte física, eu tenho resposta da parte espiritual, ok, queridos? É entender que quando eu me submeto, eu estou correspondendo a uma ordem dada, eu vou ter recompensas espirituais que vão se revelar sobre a minha casa, sobre o meu matrimônio e principalmente sobre a minha vida. Então eu preciso trazer luz ao entendimento da palavra submissão, porque Jesus, como nós falamos aí em Filipenses, lá no verso 7 vai dizer assim, de Filipenses, capítulo 2, verso 7, vai dizer: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e reconhecida em figura humana. É reconhecer que ele se esvaziou. Quando eu me submeto, amado, eu não faço para me agradar. Faço para agradar o outro. Para agradar o outro. Cristo, ele não precisava passar pelo que passou, a morte de cruz, mas por amor aos outros, por amor a nós, ele se esvaziou. Então, o que nós entendemos aqui? Que a submissão de Cristo foi para resgate da salvação da humanidade. Então, de repente, você está no matrimônio, você está numa relação que você não quer se submeter a essa verdade. E por isso, o seu casamento está sofrendo desequilíbrio, sofrendo conflitos que você não tem conseguido mover. E até porque estamos vivendo um tempo que a sociedade tem aumentado o feminismo. É errado? Não. O empoderamento feminino é errado? Não. Querido, mas quando eu uso desse empoderamento, quando eu uso desse poder que o próprio Cristo deu à mulher para poder diminuir o homem, que é a imagem e semelhança de Cristo, e ser o cabeça da sua esposa, querido, nós estamos ferindo uma verdade, nós estamos ferindo um princípio. E como eu disse nos encontros anteriores, quem quebra princípios não vive promessa, não alcança propósito. É necessário nós vivermos essa verdade, que está na submissão, não é estar debaixo de um jugo. Mas o que a submissão não é? Porque falar sobre submissão, às vezes você já até tem entendimento. Então, o que a submissão não é? Submissão não é concordar com tudo. Concordar com tudo não é submissão. Certo, amor? Certo. Então pode ir. Então, submissão não é concordar com tudo. Quem é mais importante na sua vida, meus queridos? Quem é mais importante? Cristo ou o seu marido? Essa fica uma pergunta para você. Quem é mais importante? Cristo ou o seu marido? Você que está aí no comentário, se você quiser responder essa pergunta, vamos responder para você. Então, quem é mais importante, Cristo ou seu marido? Nós não estamos falando aqui de igreja, nós estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de Cristo, né, de Deus, né, que está lá no céu, né, de uma fé que você profere, que você tem como uma base na sua vida. Quem é mais importante, Cristo ou seu marido? Quem é perfeito e não erra? Quem de nós somos perfeitos? Nós não somos perfeitos. Nós erramos todos os dias. Nós somos errantes todos os dias. Então a vontade de Cristo, ela é mais importante em nossas vidas. Nós temos que ter isso conosco, que a vontade de Cristo é mais importante em nossas vidas. Então aí você para analisar. Essa pergunta, às vezes, ela fica bem pesada, né? Então, irmão, eu posso abrir mão do meu marido, porque meu marido não é um ignorante, o meu marido ele é um viciado, então eu vou abrir mão, porque se for para escolher entre Cristo e o meu marido, essa palavra veio para mim, eu vou aproveitar e vou sair. Não. Entenda, isso é muito mais profundo do que uma ação. Uma ação errada sua
pode trazer grandes dores. Quando nós estamos falando quem é mais importante, se Cristo ou seu marido, nós estamos dizendo a quem você tem escolhido nas suas decisões espirituais. Quer dizer, o seu marido diz para você, você não pode servir a Cristo. Aí você vai entrar no conflito, você vai entrar em algo que é muito mais espiritual. Você vai entrar numa batalha que ela não é sua mais. Quem vai entrar a seu favor é o próprio Deus. Porque ele está querendo colocar você contra a parede por servir a Cristo. É assim, né? Quando você serve a Cristo, você tem a sua fé, né? E o seu marido, ele não serve a Cristo. Vamos dizer, ou de repente ele serviu a Cristo e saiu da presença do Senhor. Aí ele vai chegar em você e vai falar assim, ó, você escolhe. Ou muitas das vezes a pessoa fala isso, né? Ou a igreja ou eu. E aí? O que você vai escolher? Cristo ou seu marido? Qual é o mais importante? Cristo ou seu marido? Está falando das suas convicções de crença, da sua fé. Isso está mexendo na parte espiritual. Da sua vida. Isso. Ou seja, submissão não é concordar com tudo que lhe é imposto. Porque o marido ele vem com essa proposta, né? Com esse mandato, fala para você assim, quem você prefere, eu ou a igreja, ou eu ou Cristo? Então essa pergunta é para vocês, meus queridos. Quem você prefere, Cristo ou seu marido? Se chegar a esse ponto, né, eu tenho um conhecimento de causa, que teve um casal que eu conheço, né, e chegou a um ponto desse. Que falou, você prefere o seu Cristo ou prefere eu? E aí? Qual é a atitude? Eu quero mexer na sua mente. Qual é a atitude que você vai tomar? Qual é a resposta, né? Qual é a decisão que você vai tomar? O que você vai responder? Eu quero que você responda nos comentários. Responda para nós aí qual seria a sua atitude. Qual seria a sua decisão? Qual seria a sua resposta nesse momento? Faça uma reflexão nesse momento. Se coloca na posição. Se o seu esposo, a sua esposa chegasse até você e falasse assim, ou você escolhe Cristo ou eu? Qual seria a sua resposta? Mas a palavra do Senhor em Atos, capítulo 5, verso 29, vai dizer assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Querido, é isso que nós temos que entender. Quando o marido, ele está sujeito à palavra de Deus, ele é responsável. Mas quando ele tem um desvio, ele está fora da palavra de Deus, você deve obediência sim ao seu marido. Mas concordar com tudo que lhe é imposto, não, porque aí você está debaixo de um jugo, quando eu falo na parte espiritual. Aqui nós estamos tratando sobre submissão, e quando nós falamos submissão, o ser humano, ele é difícil para a questão de submissão, de estar na sujeição de alguém ou de algo, ok? Então, dentro dessa sujeição, a própria palavra do Senhor, isso aqui não é um versículo isolado. Então, quero, querido, que você tenha interesse de buscar se tudo que nós estamos falando aqui há um fundo de verdade. E qual é esse fundo de verdade? É entender que em Atos capítulo 5 e 29 tem uma história, tem um texto, tem um contexto, e que você vai atrás dessa verdade. Nós tiramos esse aqui para não prolongar, porque falar sobre concordância é o que a gente trouxe, andar junto e de acordo. A gente trouxe no encontro anterior, mas nesse nós estamos falando de submissão e dentro dessa submissão, que submissão não é concordar com tudo. Então lá em Atos capítulo 5, verso 29, vai dizer, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Enquanto casado, você deve sim obedecer ao seu marido, sim, dentro de uma concordância, ok? Porque ele não é seu pai,
ele é seu marido, mas a Deus é preciso obedecer. E quando eu tenho uma fidelidade de obediência ao Pai eterno, ele é responsável para mudar a história do seu casamento. Porque se ele não atender essa verdade, é o próprio Deus que vai cobrar do seu cônjuge. Você precisa pedir graça da parte de Deus para poder conduzir esse caminho até essa realidade acontecer. Conduzir esse casamento, né? Isso. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, por favor, não seja ignorante, não seja tola, né, de discordar de uma forma irritante dentro do seu casamento, dentro da concordância que você vai ter junto com o seu marido. Não se acha mulher que é superior, né? Que você venha lembrar que Cristo quem constituiu o seu casamento. Foi Cristo que fez, que constituiu, que formou o seu casamento, que deu o seu casamento, né? E constituiu, né, o homem como cabeça do lar. Então, use de muito respeito, de muito cuidado, né, naquilo que você vai expor, né, as suas ideias com o seu marido. Mas não é para você concordar com, de repente, concordar com tudo aquilo que eles têm dito. Por quê? Imposto, né? Porque você também tem que expor as suas ideias, né? Você foi constituída uma mulher, né, adjuntora. Então você tem que colocar as suas ideias também. Você tem que falar, você não tem que ficar calada. Mas você tem que saber como falar, como expor, como dizer, né? Como colocar para o seu esposo. Para quê? Para que não venha irritá-lo e não venha trazer ira para dentro do seu casamento, para dentro do seu relacionamento. É exatamente isso. Quando nós, né? Porque a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 12, no verso 19, na parte B vai dizer assim: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Vamos entender essa verdade. Vamos entender que não é você, não é, a palavra do Senhor vai dizer que não é por força e nem violência. Quem faz é Deus. Ele é o autor, ele é o que tem o poder, o poderio de mudar. Você vai ser um canal, mas aí vai depender. Porque o que nós vemos, o que nós temos visto, né? A mulher né? tem que ter a sabedoria, né? O que tem ocorrido? A mulher, às vezes, por hoje ter aceitado a Cristo, ela acha que ela é superior ao seu marido porque não serve a Cristo. E isso tem ferido, ela se esquece qual é o seu papel, qual é o seu lugar. Sim. Sendo que a palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, depois eu vou tentar me lembrar, vai falar sobre a mulher, que essa mulher ela é sábia, que vai conquistar o seu marido sem palavras. A sua ação, a sua atitude vai conquistar e reverter a história da sua vida atual. Então nós temos que entender, submissão não é concordar com tudo, mas é expor, sentar e declarar com brandura, porque a palavra suave, ela tem poder de cura, ok? E eliminar a ira desse relacionamento. Não trazer, né? Não trazer a discórdia, né? Isso. Não trazer expor as diferenças, né? Não, como se diz, não abalar as estruturas do relacionamento, né? Não fazer com que venha mexer em algo que de repente está saudável, está bom, mas você, mulher, você tem que expor a sua vontade, você tem que expor a sua posição. E nós vemos que muitos maridos, eles não aceitam isso, né? Então submissão não significa deixar o seu cérebro no altar, ou deixar a sua mente no altar. Submissão não significa que você deve deixar o seu cérebro ou sua vontade no altar. E que depois do sim, você está proibido de pensar. Veja bem, mulheres. Então a submissão, ela não significa você deixar o seu cérebro, a sua mente no altar. Porque muitos homens, quando ele casa com a mulher, quando ele leva ela até o altar, ele pensa que ali acabou a mulher. A mulher não vai falar mais nada, a mulher não vai dizer mais nada,
a mulher ela não vai pensar mais nada, ela tá proibida de pensar, tá proibida de falar, tá proibida de se expor, né? Ela vai estar agora debaixo da minha autoridade, do meu da minha responsabilidade, aquilo que eu falar, ela vai Tem que acatar, né? Ela vai ter que acatar. Não, mulher, você é inteligente. Mulher, você é um radar. Você vê coisas longe que o homem não vê, né? Você é o radar que o homem não tem. Então muitos homens, às vezes, eles não aceitam a mulher falar. Você é um satélite, mulher. Você vê coisas longe que o homem não vê, né? E você tem ótimas ideias, né? Que pode ajudar o seu marido. Se o marido inteligente, ele tem uma mulher assim na sua casa que é inteligente, que tem ótimas ideias, que ajuda ele, esse marido vai viver uma vida de excelência, vai ser um homem que vai liderar o seu lar, vai liderar o seu trabalho, vai liderar aonde estiver no seu ministério. Por quê? Porque ele tem uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher que ajuda ele com palavras, com projetos, né? Dá o caminho para ele. Mas nós vemos que tem homens também que não querem que a mulher seja inteligente. Então, essa é a questão, né? Porque a submissão não significa deixar o cérebro no altar, ou seja, perder a sua identidade, perder a sua personalidade, perder o conteúdo que te ajudou a chegar até onde você chegou. Às vezes nós vemos aí um desequilíbrio de conhecimento dentro de um ambiente familiar, de casal, e a mulher, por ter mais interesses de leitura, buscar cursos, investir em tempo de conhecimento, e o homem às vezes não tanto. O homem, ele usa do seu poder de autoridade para poder anular e fazer a mulher ficar abaixo, mas abaixo de um jugo. Porque tem muitos homens que eles não aceitam a mulher fazer uma faculdade, eles não aceitam a mulher, de repente, ser enfermeira, não aceita que a mulher ela venha trabalhar em uma empresa, né, seja líder, né? Seja líder, uma administradora. Tem homens que não aceitam que a mulher ela ganhe mais do que ele. Então ele impõe isso, né, já ali diretamente do altar, quando eles ali fazem o seu voto, né, vão ser marido e mulher, ele já proíbe ela de tudo. Ó, mulher, se nem respirar, você vai respirar. Só quando eu mandar. Né? Quando eu mandar, sim. Tem homens que não deixam a mulher fazer uma atividade física, não deixa a mulher fazer uma caminhada, não deixa a mulher pintar um cabelo, cabeleireiro, se cuidar. Isso, então ele quer colocar ela embaixo de um jugo, né? Ele quer comandar a vida dela. Você não está com um controle remoto. Você não casou com um robô. E isso acontece principalmente com homens que não foram sarados emocionalmente, que têm uma autoestima muito baixa. E isso tem refletido no casamento, e aí ele usa... Amados, eu estou falando aqui agora para casais que são cristãos, que dizem que são cristãos. E nós vemos esse histórico, esse extrato de erros, esse extrato de pecado, sabe? Entre os casais cristãos. Pastores, líderes, amados, é impossível nós gerarmos frutos de recompensa quando nós não vivemos a palavra de Deus. É difícil o casamento ele gerar frutos se esse casamento não viver uma verdade. Não é estar casado, é ser casado. Há uma diferença. Estar casado são duas pessoas que colocaram aliança no dedo. Ser casados é poder compartilhar, construir, é poder compartilhar ideias, né? Se assentar, estabelecer projetos, caminhando juntos, planejar projetos, um ajudar o outro, incentivar, isso, né? Esse casal, o que eles vão ter? Objetivos
juntos, como o homem ele vai liderar um destino, como ele vai levar a mulher e a sua casa a um destino, se antes eles não estiverem moldados numa verdade, a mulher entender, não, eu quero sim que ele faça, então eu vou ajudar. O marido, o homem, ele está numa missão, mulheres, desde quando ele foi gerado e foi constituído como homem, ele está para viver e realizar uma missão. E o Senhor, ele trouxe nós mulheres adaptáveis, moldado a essa verdade para realização. Ou seja, o homem ele não consegue sozinho se a mulher não estiver lá. Há um propósito. Sabe, o meu marido vai estar para ministrar uma palavra e a gente, dentro dessa verdade, né, dentro da palavra de Deus, o Senhor ele vai dar uma ordem, né, filho? Ele dá uma ordem e Deus foi dado uma ordem ao homem. Sim. E ao mesmo tempo, para alguns, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles foram deixados de constituir famílias para viver o propósito. Mas há um número maior, o Senhor deu uma ordem, né, para que se cumprisse o propósito, mas juntamente com a amada, juntamente com a sua noiva, com a sua esposa. Por quê? Porque sozinho nós alcançamos realizar algumas conquistas e sonhos, mas acompanhado, por mais demorado que seja, é mais gostoso. Talvez o cônjuge ele tem uma mulher do seu lado e ele tem uma mulher inteligente, né? Ele tem uma mulher que tem ideias que pode ajudar ele, que pode levar ele, né, a exercer a sua liderança dentro do lar mais saudável, mais excelente. Mas só que ele ainda não viu isso. Ele ainda não notou. Às vezes ele está casado 20 anos, mas ele não notou isso. Por quê? Porque ele tem colocado barreiras, né? Ele tem impedido a sua esposa de crescer, ele tem impedido a sua esposa de falar, né? Ele tem impedido a sua esposa de se desenvolver, às vezes até dentro da igreja. Ele impede ela de desenvolver, ela tem um talento muito grande, ela é uma pessoa inteligente que tem ideias, que vai trazer para o ministério e vai agregar, e ele tem impedido isso. Porque ele não entendeu ainda qual é o papel da submissão como casal. Ele não entendeu ainda qual é o papel da responsabilidade dele e da responsabilidade da esposa dele. É por isso que a necessidade de conhecer um ao outro, a necessidade de estar juntos, né, de ser de exercer o ministério de uma só carne, né, porque submissão é algo muito profundo e é algo que o Senhor deixou desde o princípio, é necessário para poder obter os frutos da promessa que nós viemos viver essa submissão em fidelidade. Nós vemos que dentro dessa submissão que nós estamos falando de deixar o cérebro no altar, nós vemos muito isso no namoro. Nós vemos isso no namoro, nós vemos isso no noivado, que o namorado ele anula, né? Ele anula a sua namorada. Ele anula ela de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele quer tirar a identidade dela. Ele não deixa ela crescer. E essa geração nós temos visto muito isso. Muitos namoros sendo poldados, né? Namorados colocando namoradas e namorados embaixo de uma submissão. Que ainda nem casou e já estão embaixo de uma submissão. Ela não pode sair, às vezes ela não pode ir na casa dos avós, não pode ir na casa dos pais, não pode ir na casa dos avós, não pode ir no aniversário de um primo, ou de uma prima, ou de um parente, porque o namorado não deixa. Então aí é que a gente vê quantos e quantos casos a gente vê aí, que passa nos jornais, né? A gente vê nas redes sociais, de pessoas, de meninas jovens, né? Que se submeteu, que se deixou se submeter a esses enganos de Satanás mesmo, através da vida do seu parceiro, e hoje já não tem mais vida, já foi lhe roubada a vida.
Então, queridos, é o que nós temos falado. O divórcio, ele não começa no casamento, já começa no namoro. Então, começa a avaliar a sua relação. Começa a prestar atenção. Porque submissão não significa deixar o seu cérebro no altar. Submissão não significa que você não pode tentar influenciar o seu marido. O que nós dizemos lá em 1 Pedro, capítulo 3? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, vai dizer assim, ó, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Amado, somente esse versículo, que se a gente for ler tudo, você vai ter um bom entendimento. Então eu falo para você, pegue a palavra de Deus e avalie tudo que nós estamos dizendo aqui, porque nós temos como base a palavra de Deus, porque ela é verdade sobre a nossa vida. E quando aqui esse versículo, né, a vida exemplar cristã, deveres dos casados, a mulher se de vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio de procedimentos de sua esposa. Atitudes, né? Atitude da esposa, né? E aqui exatamente esse versículo está tratando de um assunto de um não cristão. Este homem, neste matrimônio, nesse relacionamento, ele não é cristão. Então aí você fala assim, nossa, mas a palavra, como que ela vai me ajudar? O Senhor, essa palavra, ela vai trazer a luz em todas as áreas das nossas vidas, principalmente no casamento, exercendo liderança, exercendo sacerdote, trazer um ambiente de paternidade, maternidade, né, de filhos obedientes. Então, amados, quando submissão não significa que você pode, que você não pode influenciar o seu marido, porque a palavra diz que você pode, mulher, influenciar o seu marido. Mas como que isso vai acontecer? Quando eu creio. Porque a palavra diz que nós temos que crer. E sabe o que tem ocorrido? Mulheres que se dizem cristãs, que dizem que tem uma vida com Cristo, mas a sua postura, a sua identidade cristã é ferido. Por quê? Porque a sua postura não é de cristã. A sua postura não define Cristo, não traz luz de Cristo. Esse Cristo que abraça, que não julga. Haverá um julgamento, mas o Senhor, enquanto a graça estiver sobre nós, Ele quer agarrar ao outro. E você, mulher, aponta para o seu marido com essa sua língua santa, começa a declarar sobre a vida dele que ele uma pessoa, é um maldito, que ele não presta, que é um viciado. E como que você quer que essa mudança ela alcance sobre a vida do seu marido? Quando nós dizemos que submissão não significa que você não pode tentar influenciar o seu marido, a palavra diz que você pode, mas quem tem que mudar primeiro é você. A sua postura precisa ser mudada. Porque muitas mulheres, elas pensam o contrário, né? Elas pensam que realmente ela deve desistir do seu esposo, né? Mas não, ela não deve desistir do seu esposo. Ela tem que usar, né, dessa inteligência, dessa palavra que Deus está dando, para ela ter um marido melhor. Porque a Bíblia ela está orientando, né, que a mulher ela venha usar essa submissão como uma estratégia para provocar uma mudança em seu marido. Para trazer uma mudança em seu marido, provocar uma mudança em seu marido. Por quê? Porque você obedecendo a palavra de Deus, sujeitando, né, a palavra de Deus, porque entra naquela palavra, a mulher sábia edifica a sua casa. Então às vezes o seu marido não é cristão e você é cristã, e às vezes o seu marido fala algo para você, fala, esposa, não vai hoje, né, para tal lugar, a esposa não vai tal, de repente, sei lá, não vai no culto de domingo, fica aqui comigo. Então às vezes você tem que ser sábia, né? Você tem que o quê? Você tem que ser essa mulher submissa, sábia, com estratégia para provocar a mudança no seu marido. Talvez naquele dia que ele pediu para você não ir, né, para tal lugar, e de repente você não foi, e naquele outro dia, de repente você foi para a igreja, você
convidou ele vai com você. Porque por esse movimento, né, de ter muito trabalho com mulheres na igreja, a mulher, se deixar, ela tem trabalho de segunda a segunda para as mulheres estar fazendo na igreja e fora dela. Então a mulher, quando é casada, tem o seu cônjuge como não cristão, você tem que ter sabedoria para poder... Muita sabedoria, saber, né? Senão você ficar de segunda a segunda, você servindo ao seu cônjuge, você está servindo a Cristo. Sim, servindo a Cristo. Olha só como que é uma verdade, né? A palavra do Senhor vai dizer no livro lá em Pedro, 1 Pedro 3, onde a gente leu, só que no verso 4 vai dizer assim, ó: seja porém o homem interior, aqui eu não estou falando de homem ou mulher, estou falando do ser humano, o homem interior do coração, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mulher, é necessário que você tenha um espírito de brandura. Isso é difícil, hein? Porque eu vou falar uma coisa pra você, que quando você aceita a Cristo e o seu cônjuge não, aí se inicia a batalha espiritual. Por quê? Porque o diabo, ele quer destruir a família. O inimigo, ele está a cada dia afiando as suas ferramentas para destruir algo que foi gerado no céu, que é o casamento, que é a família. Então, quando você, de repente você tinha um casamento até legal, né? Vocês não tinham conflitos com o seu cônjuge, mas a partir do momento que você aceitou a Cristo, as coisas começaram a mudar. Mas o problema não foi você aceitar a Cristo, é porque o que habita em você agora quer trazer luz aonde há trevas. Então a trevas vai se manifestar. Vai ter a batalha espiritual, isso, né? Aí está o seu posicionamento. A batalha espiritual vai ser muito grande. Então, se você não se posicionar, né, com estratégias, né, vindo da parte do Senhor, da palavra de Deus, e você não trazer essa estratégia para mudar o seu marido, não vai ter como você ganhá-lo para Cristo, não vai ter como você influenciá-lo e trazê-lo para a presença do Senhor Jesus, né? Então você tem que ir à luz da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, porque a palavra é a que traz, né, a ação para movimentar o mundo espiritual, para você ganhar o seu marido. Verdade. Então, submissão também, submissão não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. É mais ou menos a pergunta que nós iniciamos, né? Quem você decide, quem você define, quem você quer primeiro, seu marido ou Cristo? Né? Então submissão não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. Se o teu marido, vamos supor, te chama para o pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, você agora nesse ambiente de conhecimento, né, de filha de Deus, e nesse ambiente de adoração, de conhecer a palavra de Deus, sabendo que você agora é luz para quem está em trevas, né, através do Espírito Santo de Deus que está em você, você não é obrigada a fazer na intenção de ser submissa ao marido. Você não é obrigada. Submissão não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. Mas nós temos que entender, querido, que você, mulher, é sábia. Mas é por quê? Porque Cristo estabeleceu, olha, a mulher sábia, ela edifica. Você pode mudar. O poder que Deus nos deu, a nós mulheres, tem o poder tão grande de mudar com as suas estratégias para poder agradar e mudar esse caminho de jornada do seu marido. Ah, mas meu marido é viciado, ele é grosso, ele é rude. Amados, você também é imperfeita. Deixa que Deus cuida dessa parte dele, desse tratar. Mas sabe o que eu vejo? Muitas vezes Deus está começando a tratar do seu marido, mas você não se posiciona mais. Você começa a retroceder. Você não mostra nas suas ações amor, querido. Porque eu não consigo acreditar aonde está a presença do amor, não ver mudança, frutos do amor. É necessário.
É difícil? É. O casamento, querido, mesmo dentro, viver na luz da palavra, ele é difícil. Mas há uma recompensa. Há uma recompensa para aqueles que permanecem fiel. É porque aqui, né, o marido, quando ele chama a sua mulher para o pecado, eu vejo assim que ele não ama a si mesmo. Ele não ama a si próprio. Verdade. Então, quando ele quer, né, levar a sua esposa para o pecado, né, ele está desagradando a Deus. Ele está desagradando a Cristo, né? E você, mulher, você não é obrigada a fazer aquilo que o seu marido quer, na intenção de ser submissa a ele, não. Vamos lá. Vamos para o ato sexual. Se o seu marido, né, ele quer fazer com você, ter uma intimidade sexual com você, que você sabe que está de desacordo. Que você sabe que está errado, que está desacordo, né? Não tem um acordo, não é. A palavra diz que não é certa. E ele quer, né, te levar a esse ato sexual, né? Isso está desagradando a Deus. E você não é obrigado a fazer para, vamos dizer assim, só porque você colocar a vontade dele é acima de tudo. Para realizar. Para você ser submissa a ele. Não, porque o marido ele está errando. E você, se você sabe da palavra do Senhor, você não pode aceitar isso. Você não deve aceitar isso. E de que forma? De que forma você vai falar para ele? Você vai ter que chegar e falar com ele de uma forma respeitosa. Né? Você vai ter que saber se comunicar com ele, né? Dizer para ele, ó esposo, ó meu querido, eu me sinto muito triste, né? Quando você pratica esse ato aí, você quer praticar esse ato pecaminoso, né? Que você quer me levar junto a isso, né? A fazer, né? A praticar isso, sabendo que eu não posso fazer isso, por quê? Porque eu tenho uma religião, eu tenho os meus princípios, e isso não é certo, né? Eu amo, você vai ter que falar para assim, querido, eu te amo, eu honro a sua liderança, né, no nosso casamento, mas Cristo, ele é o Senhor da minha vida. Cristo, ele é o Senhor da minha vida. Eu te amo, eu quero te honrar, eu estou honrando a sua liderança, né, como marido no nosso casamento. Mas eu não posso praticar esse ato, né, pecaminoso. Você quer me levar, né, para esse pecado. Né? Nós estamos falando do ato sexual. Né? Quando a gente fala desse ato sexual, nós falamos de ter o ato sexual anal, que não é permitido pela Bíblia. Né? Isso é um pecado. E nós sabemos que às vezes muitos homens, eles querem ter esse ato. Né? Então muitas vezes a mulher, ela para não desagradar o seu marido, ela comete esse ato. Então aí é que entra, né? Quando há uma comunicação sarada, amados, porque tudo tem um princípio, é na comunicação. É você conhecer o outro, é saber o que um gosta e o outro não gosta. E isso não determina nem religião, não determina a crença, determina aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Quando você pratica atos que você não gosta, você está debaixo de algo, está debaixo de um jugo. Ou seja, você está sendo violentada, porque tudo aquilo que você não quer fazer e está sendo obrigada a fazer, você está se violando, está sendo violentada, e dentro de uma violência sexual o Senhor rejeita. Sim. Não há como você ter fruto, seja qual ato sexual você fazer, independente. Então a comunicação ela precisa ser exposta, ela precisa ser falada, ela precisa ser declarada, mas para dentro desse ambiente você precisa o quê? Expor. O que eu gosto, o que eu não gosto de ser tratada como ser chamada.
Então, querido, a vontade do marido, ela não está acima da vontade de Cristo. Você tem que sair debaixo dessa submissão, porque isso não é submissão, isso é violação. E dentro da violação, Deus não se agrada. Se você permanecer fiel, Deus é fiel para poder mudar essa história. Amém, amados? Mas a mudança tem que partir de você também. A mudança tem que partir da pessoa. Às vezes a pessoa ela sabe e tudo isso, né? É que isso desagrada a Deus, mas ela ainda continua embaixo desse jugo, né? Fazendo aquilo só para agradar o seu marido. Não. Isso está errado. Isso está quebrando princípios. Está quebrando princípios com Deus. Né? Submissão, meu querido, também submissão não significa receber toda a força espiritual através do marido. O marido, meus queridos, ele é chamado por Deus para ser o provedor espiritual e emocional da sua esposa. Então Deus chama o marido para ser o que? O provedor espiritual. A responsabilidade está em cima do marido para ser o provedor espiritual da sua casa, cobertar a sua casa, né, em oração, né, estar atento, né, ele é o que? O provedor espiritual e emocional da sua esposa, né? Quando o marido ele não cumpre este papel, né, de provedor espiritual, você, mulher, não ficará desprovida de fortalecimento. O Senhor Jesus, ele te fortalecerá a ponto de você inspirar no seu marido a mudança conforme em 1 Pedro, capítulo 3, verso 6. Então, se o seu marido ele não cumpre esse papel de responsável, né, de provedor da casa espiritualmente, de ser um sacerdote, de trazer a palavra, de fazer o culto, né, de ministrar os filhos, né, de dar essa cobertura emocional para a sua vida, ele não cumpre esse papel, você não vai estar desprovida, não vai estar desprotegida, não vai estar faltando em você fortalecimento. Por quê? Porque Jesus ele vai te fortalecer. E Jesus vai fazer o quê? Vai fazer com que você se fortaleça e você venha aí inspirar, né, motivar o seu marido a uma mudança. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 6, vai dizer assim, ó: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ou seja, querido, é de muita clareza o Senhor não deixar nós mulheres desprovidos quando o seu marido ele não assume o seu papel sacerdotal, a sua liderança na área espiritual. É entender que independente do posicionamento do seu cônjuge, do seu marido, há um Deus que supre a carência e a necessidade espiritual. Mas nós mulheres temos que estar debaixo desse entendimento de submissão e ajudá-lo para que essa inspiração da palavra de Deus reveladora que traz a luz possa causar efeito e mudança sobre a vida do seu marido. Causar uma transformação. Não é você que transforma, mas o Espírito que está em você tem o poder transformador de transformar o seu marido. Submissão não significa viver ou agir sobre medo, coagida, sabe, escondida, anulada, ferida, machucada. Submissão não significa viver ou agir sob medo. Sob medo, sob escravidão, né? Porque submissão é livre, meus queridos, e nunca é uma sob coação, né? A Bíblia ela não ensina que o homem deve o que fazer a mulher ser submissa a ele. Isso seria o que? Uma escravidão. Então o homem não tem que colocar a mulher numa escravidão.
né? É Gálatas capítulo 5, verso 1. Vai dizer assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então Cristo, né? Para a liberdade de Cristo nos libertou. Foi para a liberdade de Cristo nos libertou. Então nós somos livres. Nós somos libertos. Nós não temos que ficar embaixo de jugo, né? Portanto, permaneçam firmes e não deixe submeter novamente ao jugo de escravidão. Então, submissão não é estar embaixo de medo, não é viver embaixo de medo, não é viver coagido, não é viver em escravidão. Né? O homem não tem que colocar a mulher em escravidão. Mulher, você não tem que viver em escravidão, debaixo, ser coagida pelo homem, não. Você é liberta em Cristo, Ele te libertou, você é liberta. Né? Você é submissa ao seu marido quando você é liberta, quando você entende o que é ser submissa. Às vezes tem muitas mulheres que estão debaixo de uma submissão, mas por obrigação. E submissão é estar por amor, por sujeição de amor, de servir, é atos de amor. Então, quando eu estou debaixo de uma submissão por obrigação, eu estou servindo com medo. E como dentro de uma submissão, que é eu ajudar o meu marido em uma missão, eu estou servindo em um ato de escravidão. Ou seja, quando eu sigo no ato de escravidão, eu faço com que meu marido conquiste algo que eu não vou conseguir, que eu não vou me agradar. Por quê? Porque quando o homem não se sujeita à palavra de Deus, quando o homem ele não está sujeito ao cabeça, que é Cristo sobre a vida dele, a mulher, ela anda em caminhos tortuosos. Ela está com o seu emocional abalado. Ela serve porque eu tenho que servir, senão eu posso apanhar. Eu tenho que servir, senão eu posso ficar sem comida. Quantas mulheres estão debaixo de jugo, mas entendendo, achando que isso é uma verdade, porque viu sua mãe passar, viu seus avós passarem, viu algumas das suas amigas que passaram, então ela acha que isso é normal. Porque muitas mulheres, né? Ela é submissa ao seu marido não porque elas têm medo, mas porque elas entendem, né, ser e estar à vontade do Senhor, né, a vontade de Deus para o seu casamento. Então, quando ela entende, né, que essa é a vontade do Senhor para o seu casamento, automaticamente o que? Ela vai crescer, né, à medida que ela vai auxiliando o seu marido e ele vai cumprir o papel dele dentro do seu lar. O papel que ele tem que exercer como marido dentro do seu relacionamento. Ela não é submissa ao seu marido porque ela tem medo, mas ela é submissa ao seu marido quando ela entende que é a vontade do Senhor. Quando ela entende que é a vontade do Senhor, o seu casamento vai crescer, né? vai ficar acima da média do seu casamento, ela vai auxiliar o seu marido e automaticamente vai cumprir o seu marido automaticamente vai cumprir o seu papel. Então, quando o seu marido ele assume o seu papel, ela serve em amor, ok? É o que está sendo explicado. Agora, quando o seu marido não se sujeita a Cristo, ele vai fazer com essa mulher que ela venha viver ou agir sob medo. Sim. Tá bem. Né? Agora, quando o marido ela serve a Cristo, quando ela vive essa verdade, o que vai acontecer? Ela está agindo, as suas ações é por medo. Por isso que nós dizemos que submissão não significa viver ou agir sob medo, ou seja, coagida. Você tem que fazer. Mas quando a mulher ela vê no seu cônjuge, no seu marido, que ele é sujeito ao Cristo, que é a igreja, que é o seu cabeça, né? Sim. Então ela vai se sujeitar a essa verdade. Porque ela está vendo nele, né, que Cristo está, porque ela está vendo nele que ele é filho. Isso. E ele tem um pai, então ele recebe desse pai a orientação, e ela está vendo que a vontade de Deus, né, para o seu casamento
é que ela cresça e auxilie ele, né, no seu papel, no seu cumprimento dentro do seu lar. Verdade. Aí, dentro dessa verdade, né, que nós temos que entender, porque para o homem é difícil a sujeição, a se submeter, né? Mas se como igreja nós nos submetemos a Cristo, entendemos que como casal estaremos submetendo um ao outro em amor. Não por amor, mas em amor. Eu quero estar, eu quero me sujeitar, eu quero viver esse plano que Deus escreveu para nós. É desejo. Essa pessoa ela tem prazer, porque sabe que a conquista vai ser familiar, vai ser dos dois, vai ser para os filhos, vai servir como legado aos nossos filhos. Porque automaticamente aí, Cristo, né, ele vai estar o quê? Nos esperando. Né? Ele vai querer nos encontrar como a noiva lavada no sangue do Cordeiro. Né? E assim é a sociedade que está o quê? Sedenta em encontrar em nós casais, né, que venha trazer esperança e mudança para dentro da sociedade. Porque lá em Efésios capítulo 5, né, quando a gente vai ver lá, vai falar sobre o histórico familiar de homem e mulher, a postura, a posição, né? Do mesmo jeito que fala assim, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, também vai dizer assim, marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para a santificação. Ok? Então que nós venhamos nos sujeitar dentro de um ambiente onde Deus é prioridade. Amadas, vocês que estão aí do outro lado assistindo, onde esse vídeo vai alcançar, se você está debaixo de algumas dessas submissões que ferem a palavra de Deus, peça ao Senhor graça para mudar a situação atual que você está vivendo, para que você venha a ter recompensas e frutos de recompensa das suas ações, de benevolência, de amor, de gratidão, de serviço ao seu marido. E que de fato, amadas, todas as suas ações, no que você fizer, venha trazer sobre a vida do seu marido transformação. E você possa viver a plenitude no seu matrimônio, na sua casa, na sua família. De repente você está aí com 20 anos de casado, 30 anos de casado, mas ainda não viveu essa verdade. Ainda não conseguiu ser uma pessoa satisfeita no seu casamento. Então, querido, se você está vivendo isso, eu quero dizer que o Senhor, Ele tem poder de mudar essa situação. O Senhor nos chama para nós aprendermos a viver e nos submetermos a Ele. Porque quem se submete a Cristo consegue se adaptar à submissão do seu cônjuge, do seu líder lá no trabalho, dos seus pastores. Submissão é dever de todo cristão servir. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos um Cristo que lava os pés dos discípulos e principalmente daquele que o traía. Então, amado, submeter é recompensa, porque no fim de toda essa trajetória, dessa missão que Cristo veio, Ele teve a morte de cruz, mas aquela missão que Ele propôs, Ele conseguiu ser fiel até o fim. Que nós venhamos viver essa verdade, que nós venhamos ser fiel à palavra de Deus, com submissão, com sujeição. Aprenda a ser submisso a Cristo quando você é submisso ao seu marido. Submissão não é deixar que Ele manda em você, não é você servi-lo com medo, com obrigação, porque você não é mais escravo. O Senhor nos libertou pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a teu nome. Queridos, que Deus possa abençoar a tua vida nesta noite. Que Deus possa ter trazido a luz, né, da palavra para você nesta noite. Que você, casal, que você, né, de repente a mulher está sozinha assistindo essa ministração.
que você possa entender o que é submissão, né? Que você, homem, possa entender o que é submissão. Não é colocar a sua mulher embaixo dos seus pés. Mulher, não é você também ser presa, né? Não poder falar, não poder colocar as suas ideias, né, em prática, ajudar o seu marido. Não é isso. Submissão não é isso. Temos que entender o que é submissão. Temos que entender o que é essa missão, essa incumbência que nós temos que executar, né, através do nosso relacionamento. Que Deus possa ter trazido clareza, né, para a sua vida, que você possa ter entendido esta palavra, esse estudo para a sua vida. Se você, de repente, ficou com alguma dúvida, você pode nos chamar no particular, que nós vamos explicar para você, tentar esclarecer a luz da palavra, né, e trazer para você um esclarecimento melhor. Porque submissão, né, ele é bem extenso. Submissão é que nem falar sobre perdão, né? É algo bem extenso, bem mais complexo para poder falar, e a gente trouxe aqui essa noite só um resumo daquilo que não é submissão. Que o Senhor possa mover o seu coração para entrar debaixo de uma submissão de Cristo, né? Para que você entenda uma verdade e tenha recompensa sobre ela, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Orar essa noite, pode ser. Vamos orar, amados? Pai querido e Deus eterno, Sim, nesta hora, Senhor, nós encerramos algo, Jesus, e entendemos que é depois que termina é que o Senhor começa a agir no Senhor, através das pessoas que se dispuserem a colocar em prática tudo que entenderam, tudo que ouviram aqui esta noite. Senhor, que o Senhor possa trazer fortalecimento, entendimento, clareza de tudo que foi falado, que o Senhor possa usar pessoas para ajudá-los a viver essa verdade. Senhor, onde há um casal, onde há um casamento que está sofrendo dores, como que de parto, entrando, Senhor Jesus, para um processo de separação, nós queremos declarar agora a mão do Senhor agindo a favor, Senhor, desta casa, desta família, dessa esposa, desse marido, desse filho, Pai querido, que de repente está aí assistindo, Senhor, porque não aguenta mais o que tem visto e vivenciado sobre a sua casa. Senhor, Tu és Deus de mudança, Tu és Deus de novo, Tu és Deus do já, e eu creio no já do Senhor agindo sobre essas casas, sobre essa família, porque Tu és um Deus que prepara mesa no meio do deserto. Então sacia a fome, Senhor, desta família, sacia a fome deste casamento que está ferido, que está indo à ruína agora. Fortalece, Senhor, os alicerces. Seja o Senhor a base, que eles possam abrir o coração e permitir que o Senhor entre e ceie com eles, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos declarar aqui, Senhor, nesta noite, casamentos restaurados, casamentos, Senhor, transformado. Senhor, mulheres, Senhor, vivenciando a submissão por amor e não por obrigação. Homens entendendo, Senhor, a sua chamada como líder espiritual. Senhor Jesus, como viver o seu papel para estabelecer segurança e proteção e amor sobre a sua casa e a sua família, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, porque o coração grato agradece antecipadamente, antes que a bênção batam a porta. E nós já Te louvamos e agradecemos por cada família transformada, por cada família restaurada. É o que nós Te pedimos, Senhor, nesta noite. Te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Ore por nós, coloque nossas vidas nas mãos do Senhor e que Deus possa transformar a sua casa, a sua família em nome de Jesus Cristo. Tenha um restante de noite de um sábado abençoado na presença do Senhor e creia que o Senhor Ele está restaurando o seu casamento, restaurando a sua vida, restaurando a sua família em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado, que Deus venha
abençoar a tua casa, abençoar os teus filhos, a tua vida em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Um beijo no seu coração e fica com Deus em nome de Jesus. Boa noite. Fica com Deus.